feriado, estamos de volta aqui na parte Talk do Voz das Ruas. Seguinte, ó, ele tem o maior acervo do rádio do Norte e Nordeste, de discos, de áudios e também de peças radiofônicas. E como é um feriado bom pra gente remeter à história, as coisas boas que se passaram e também aquilo que ficou aí marcado, eu tô aqui no Museu do Rádio, na verdade, na residência, na propriedade, num acervo incrível de Talvani Lucato, aqui no VDR. Talvani, que prazer, obrigado por ter recebido a gente. Obrigado a vocês aí da Guará, você também, Danilo, fazendo muito sucesso aí, parabéns por toda a desenvoltura, né, no VDR. E um abraço também aos telespectadores. Talvani é gentil, mas a gente se conhece há muito tempo. E Talvani, bem, eu quero primeiro saber como é que está o andamento do acervo. E, lógico, não existe muito dado com relação a isso aqui no Nordeste, mas é, com certeza, sem sombra de dúvidas, um acervo enorme com relação a todas as categorias. Na verdade, Danilo, esse acervo, por coincidência, agora em dezembro, vamos completar 30 anos de dedicação, 30 anos que começamos a fazer o trabalho de pesquisa e também relacionado à história do rádio no Brasil, as gravações. Então, estamos aí no andamento sempre na questão de gravações, não só da televisão, mas também do rádio maranhense, e diariamente fazendo as gravações e documentando a história de um povo, de um estado, de um país, e isso diariamente. Talvani, agora vamos perceber a comunicação como um todo que você tem percebendo, catalogando e tal. Se renovou muita coisa, mas do que você tem escutado hoje, qual é o principal diferencial com relação, digamos, a uma gravação de 30 anos atrás? Hoje nós temos aí a sofisticação da internet, no caso dos computadores, dos softwares. Hoje ficou muito mais fácil, né, para você fazer as gravações. Na época que eu fazia as gravações era em fita cassete, fita de rolo. E hoje a oportunidade é bem mais ampla, né? Você tem mais possibilidade de fazer as gravações com mais tranquilidade e também até podendo editar esses áudios que são gravados. Então, acho que com o advento da internet, com o advento dos softwares, se tornou muito mais fácil fazer o trabalho de arquivamento, catalogação e de gravação também. Com a história da migração, alguns aparelhos aqui vão ficar obsoletos ou não? Não, na verdade é como você falou anteriormente, né? Aqui é o Museu do Rádio, que eu intitulo inclusive de Acervo Talvani Lucato, onde a gente guarda boa parte da história do rádio, não só do Maranhão, mas também do Brasil, através de registros sonoros, que são os programas que são gravados diariamente, desde 1987, que eu comecei a fazer as gravações, claro que aleatoriamente, sem ter ideia do que eu ia fazer com isso no futuro. E chegamos a esse patamar de juntar todo esse material físico, que na verdade não é arquivos virtuais, são arquivos físicos, onde você tem a oportunidade de ter acesso aos aparelhos radiofônicos de várias épocas, os aparelhos de baquelite, de madeira, rádios valvulados, transistorizados. Então, além, claro, das gravações, que é o mote principal, né, que é a coisa que eu poderia destacar para você, que é o mais importante aqui no acervo, que são as gravações, que você pode relembrar vários acontecimentos que aconteceram não só no Maranhão, mas também no Brasil, em São Luís principalmente, de radialistas que já se foram, de programas memoráveis que de certa forma deixaram muitas saudades para os ouvintes e também para os telespectadores, do caso o pessoal dos programas de televisão. Então, assim, nada fica obsoleto, claro que a história é história, você não pode apagar a história, então você não pode querer, de repente, o significado do que está acontecendo hoje. Você tem que saber o porquê das coisas que acontecem hoje. Lá no princípio, lá atrás, hoje você fala em rádio digital, fala em migração, fala em tudo, mas lá atrás teve os rádios valvulados, rádios transistorizados, os rádios de galena, enfim. Mas é importante o resgate de tudo isso. A gente tinha um programa de rádio onde durou 12 anos, onde nós colocávamos isso à disposição do ouvinte através do programa Memórias do Rádio no Ar, que era apresentado na Rádio Mirante, e a gente tornava público o acervo através desse programa Memórias do Rádio no Ar, que durou 12 anos, e era um programa maravilhoso porque você relembrava momentos, fatos, história é história, né? Você não, como eu falei anteriormente, não se pode apagar a história. E durou durante 12 anos o programa, e era um programa que realmente agradava muitos ouvintes, onde a gente podia tratar de coisas antigas, dos fatos que ocorreram no passado, e que muitas das vezes você compara com coisas que estão acontecendo hoje, parece que é a mesma coisa, é igual, não mudou nada. Se fala hoje de crise, mas há 30 anos atrás se falava de crise também, de problemas, enfim, de assassinatos, de crimes, e hoje é a mesma coisa do que acontecia antes, né? É só fazer um comparativo e você vê que não mudou muita coisa, não.
Agora, Tavani, enfim, então vamos falar com relação à sua participação nacional. Você teve aí também participações na Rádio MEC, também na Rádio Globo e tal. Você te trouxe algum legado a mais? Porque além de registrar os outros, você que passou a registrar seu próprio feito, né, no Rádio do Brasil. Na verdade, Danilo, o que eu faço aqui há 30 anos é o que muitas emissoras de rádio não se preocupou em fazer, que foi guardar sua própria história. Então aqui na minha casa eu tenho programas que nenhuma emissora de rádio aqui em São Luís tem, que infelizmente não é questão de... E aqui não é uma crítica, mas não é só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. A maioria das emissoras não se preocuparam em guardar sua própria história. Isso é uma pena. E através disso, através do acervo, eu consegui gravar muitas coisas e que as próprias emissoras não se preocuparam em guardar. É questão de direção, enfim, de investimento também, porque não é fácil, é caro manter acervo, enfim. Mas eu, na medida do possível, fui fazendo. E isso me deu uma certa referência em nível local e em nível nacional também. Até em nível internacional, através da BBC de Londres, um programa que é transmitido em língua portuguesa. A gente foi entrevistado também, falamos do nosso trabalho, divulgamos em nível internacional, através da Rádio Internacional da China também. E tivemos o privilégio de participar durante 7 meses do extinto programa Quintal da Globo, que era apresentado na época pelo Marco Aurélio, que era gerente executivo do Sistema Globo de Rádio. Ele deu essa oportunidade e nós participávamos todos os domingos no programa, com um quadro chamado Viva o Rádio, onde a gente trazia a história do rádio através de registros sonoros, não só da Rádio Globo, mas também de várias emissoras de rádio do sul do país. E através disso, dessa divulgação maravilhosa em nível nacional, tivemos contato com várias pessoas, ouvintes ligando do Brasil inteiro, querendo saber mais informação sobre o trabalho, e querendo saber se a gente tinha áudio tal, áudio enfim, de tantas emissoras de rádio, de programas também memoráveis. E depois disso, o Marco Aurélio saiu do Sistema Globo de Rádio e foi para a Rádio MEC. E lá também ele criou um outro quadro chamado Rádio Faz História, onde nos convidou para participar todas as sextas-feiras do programa, também mostrando momentos inesquecíveis do rádio brasileiro. E isso foi muito importante, foi muito legal, além da entrevista da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, serviram para que a gente pudesse divulgar o trabalho e mostrar que também no Maranhão tem pessoas que se preocupam com a história, com a memória. E foi muito bom, foi muito prazeroso participar e a gente assim abriu um intercâmbio muito legal e a gente acabou, de certa forma, tendo uma projeção em nível nacional, claro, relacionado a arquivos, à memória do rádio brasileiro. Agora vamos lá aprofundar no acervo, porque a gente está no dia de finados e tal, e eu quero saber se você tem essa preocupação, se acaba acontecendo naturalmente, você está registrando, pesquisando uma determinada figura, um determinado comunicador, e dá uma coincidência de data na hora da morte, ou então ele morre em meio à sua pesquisa e tal. Aconteceu já alguma vez de você estar se aprofundando em uma determinada pessoa e ela falecer, enfim, há uma coincidência assim? Acontece bastante. Eu lembro que no Memórias do Rádio no Ar, todo dia 2 de novembro, nós fazemos um especial trazendo as vozes dos caras que faleceram, dos radialistas, de políticos, enfim. Mas eu converso muito com um amigo que é ouvinte de rádio, o Arthur Oliveira, e a gente conversa bastante por telefone, enfim, e sempre comenta. Eu falei, pô, Arthur, eu sonhei recebendo uma ligação de um radialista e tal. E aí eu digo, olha, cara, eu já estou preocupado, de repente pode acontecer alguma coisa. E sempre acontece, sempre que a gente tem assim porque você vive aqui, né, nesse acervo. Aqui tem fotos, tem áudios, tem imagens de pessoas que de políticos, de radialistas que já faleceram. Então você está sempre em contato com essas coisas. E já aconteceu várias vezes de eu sonhar recebendo a ligação de um radialista que já faleceu, recebendo ligação telefônica, e com 2, 3 dias acaba acontecendo um falecimento de um cara ligado à imprensa, não só em nível nacional, mas em nível local também. Acontece bastante. As experiências assim, já tive várias, porque a gente lida com isso, está o tempo todo pesquisando, lendo, ouvindo, as vozes dos caras estão aqui, né? Então não tem como não acontecer, mas acontece, já aconteceu algumas vezes. Mas conta aí, Tavani, pelo menos uma aí para os ouvintes tentarem, os telespectadores terem uma noção. Vou tentar lembrar aqui, rapaz. Eu lembro que o finado Jairo Rodrigues, ele faleceu em maio de 2003,
E eu sempre ligava, ele tinha um programa na Rádio São Luís, pela manhã, um Bom Dia São Luís, e eu sempre ligava pro Jairo, pô, Jairo, pô, você fez tantas transmissões em nível nacional e tudo, viajou para várias capitais do Brasil, transmitindo jogos da seleção brasileira, enfim, jogos do Sampaio, do Moto. Cara, você não tem nada gravado aí que você pudesse me arrumar para eu fazer a cópia e tal? Ele falou, rapaz, eu tenho, mas eu tenho uma mala lá na minha casa guardada, mas depois eu vejo isso aí pra você, eu vou te arrumar pra você fazer a cópia. Então eu falei, tudo bem. Aí, poxa, cara, aí eu ligava sempre, aí passava um mês, 2 meses, ligava novamente e nunca conseguia, né? Aí passou e infelizmente ele acabou falecendo em 2003. E eu liguei pra esposa do Jairo, a dona Sônia, se eu não estou enganado é Sônia o nome dela. E eu falei, né, da história e tal. Ela disse, não, você pode vir buscar as fitas aqui. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, um dos filhos disse assim, olha, meu pai falou que um dia uma pessoa vinha buscar essas fitas aqui. Então é uma coincidência bem bacana. E isso é um dos fatos assim que eu poderia contar pra você, né? Que ele já tinha comentado lá que um dia ia aparecer uma pessoa lá pra resgatar essas fitas, enfim. Mas acontece sempre. Tavani, tem a história também de um ouvinte de rádio que, digamos, antecipou o suicídio para um locutor de rádio, no caso? Olha, já aconteceu muitas histórias. No rádio, assim, acontece essas histórias interessantes, né? Principalmente quando o ouvinte participa por telefone. Naquela época não tinha celular, negócio de WhatsApp e tudo. Mas já teve, inclusive, próprios radialistas que já relataram que pessoas que queriam se suicidar ligaram pra rádio e tudo, e o cara lá com uma palavra de entusiasmo, de coisa relacionada a Deus, e evitou algum fato assim que pudesse acontecer, né? Mas não teve o caso do Gilberto na educadora na época? Ah, sim, verdade, bem lembrado. Teve uma história mesmo que um ouvinte enviou uma carta, ele se intitulava Mauro, né? Se identificava como Mauro, mas me parece que o nome dele não era Mauro. E, enfim, acabou fazendo uma carta para o radialista Gilberto Lima. E nessa carta ele se despede. E me parece que com 2, 3 dias. Não, antes ele já. Depois de uns 2 a 3 dias ele acabou se suicidando, né? Infelizmente. Mas essas coisas acontecem mesmo. Enfim, então são as histórias do rádio, são as situações. O VDR vai dar uma pausa para Talk Chaba, volta daqui a pouco já, mas mostrando o acervo do Tavani, mostrando essas coisas belas que já estão muito vivas e que fazem parte aí dos acervos que são orgulhos locais, orgulhos nacionais, né? De uma preocupação de um apaixonado pelo rádio, também de um grande locutor, um grande artista, como diria Zé Santos também, né? É um grande amigo, Zé Santos. Já voltamos!